E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre gráficos customizados. Então, se você é daquelas pessoas que só usa os gráficos padrões do Power BI ou aquelas pessoas que não sabe que existe os gráficos customizados, fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês como acessar e ainda vou ensinar como utilizar um dos gráficos, que é a nuvem de palavras, que para mim é um dos gráficos mais legais, mais simples de fazer, que com certeza já vão te diferenciar no dia a dia de trabalho, tá bom? Então, vamos aqui para o menu. Dessa vez eu quero mostrar para vocês, né, como eu comentei, inicialmente aqui os gráficos customizados e depois eu vou mostrar como que é para utilizá-los, tá bom? Vamos aqui para o nosso BI em branco, tá bom? Então, vocês podem ver que isso aqui é uma tela do BI em branco. Vamos aqui nessa parte de visualização, né? Então, aqui é onde fica os gráficos, tá bom? E onde a gente vai clicar, tá, pessoal? A gente vai clicar nisso daqui, ó, nesses três pontinhos aqui. Quando eu clicar nesses três pontinhos, vai aparecer a opção aqui, ó, obter mais visuais, tá bom? Então eu vou clicar em obter mais visuais. Ele vai abrir uma outra tela aqui para mim. E essa é a tela dos gráficos customizados, tá bom? De outros visuais do Power BI. E aqui tem alguns pontos que eu quero falar antes de seguir, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso menu, vamos ver o que tem no primeiro ponto, tá? Deixa eu revelar aqui o primeiro ponto até para a gente seguir a aula certinho. Vamos mostrar aqui, que é o como acessar. Então eu expliquei para vocês aqui, bem simples a forma de acessar, tá, pessoal? Basicamente vocês vão clicar ali em obter visuais e é isso. Então ele fica ali nos três pontinhos, né, meio que escondido, mas é super simples de mexer, tá bom? E aí o outro ponto que eu quero chamar a atenção é isso daqui, ó. São priorizar os da Microsoft ou, vou colocar aqui, ou os certificados, tá bom? Então vamos sempre priorizar o da Microsoft ou os certificados, certo? Eles têm algumas vantagens, tá bom? Por exemplo, obviamente, se você está usando um que foi elaborado pela Microsoft, com certeza ele tem muito mais chance de ser, com certeza não, muito mais chance não, na verdade, né? Com certeza ele vai funcionar em todas as aplicações, vai ser totalmente integrado com tudo da Microsoft, tá? Então assim, o da Microsoft seria o top 1. O segundo nível seria aquele certificado pela Microsoft, que passou pela auditoria da Microsoft, eles visualizaram, viram que deram certo, entendeu? Fizeram os testes, foi auditado pela Microsoft. E o outro é aquele que não é certificado, certo? Então você pode escolher um dos três, tá? A questão é em algumas aplicações, tá? O que já aconteceu comigo? Eu estava usando um gráfico muito bacana, que não era certificado, e aí quando eu fui exportar para PDF ou PowerPoint, acabou vindo desconfigurado, tá bom? Então não recomendo utilizar aqueles que não são certificados. Então vamos lá. Primeiro, prioriza da Microsoft. Segundo, prioriza a segunda opção seria os certificados. Tá bom? E aí, vocês perguntam, Murilo, como que eu identifico isso? Vamos aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui logo o que a gente está pesquisando, que é o de nuvem. Né? A gente vai utilizar, na verdade é em inglês, tá? Vou colocar cloud. Então o que a gente vai usar é esse daqui, ó. Certo? Esse daqui, vamos dar um zoom nele aqui, vamos olhar primeiro para ele, tá? Vocês podem perceber que ele é da Microsoft, tá? Microsoft Corporation. Então isso quer dizer que ele foi elaborado pela própria Microsoft. Diferente desse aqui, ó, que é o Synoptic Painel. Ele foi elaborado por esse daqui, tá bom? Inclusive tem uma nota aqui, ó, de 2,5, enquanto o da própria Microsoft tem nota 4, tá bom? Então esses são pontos de vocês identificarem. E aí, como vocês vão identificar os que são certificados? Vamos aqui para o lado, ó, que é interessante, ó. Esse daqui, essa empresa aqui desenvolveu esses dois, tá bom? Sendo que um não tem a certificação e o outro, se eu for para o lado aqui, ó, ele tem a certificação. Tá vendo? Então, isso daqui, esse é o selinho de certificação. Um tem e o outro não tem, tá bom? Então, a priorização seria isso daqui, tá? Na hora que a gente for, vamos sempre priorizar da Microsoft, depois esses daqui que são certificados e, por último, esses que não têm certificação e nem são da Microsoft, tá certo? Então, esse daqui é a nossa primeira parte do vídeo, tá bom, pessoal? Foi mais teórico para vocês entenderem um pouco sobre isso, certo? E antes de seguir para a criação do gráfico, né, eu sempre gosto de falar aqui sobre a minha formação do Power BI. Eu sempre deixo na descrição do vídeo para, se você tiver interesse, você quer aprofundar, você gosta da minha didática, que você já vem acompanhando o canal, clica lá,
adquira o curso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade e fala comigo. Agora voltando, vamos aqui para apresentar um dos gráficos mais utilizados, tá bom? Tem vários gráficos bacanas, mas eu quis trazer um como exemplo. E, como eu já revelei anteriormente aqui, né, é o gráfico de nuvem, né? Mas vamos revelar aqui, tá bom? Então, é o Word Cloud ou nuvem de palavras, tá bom? Vamos aqui para o meu Power BI, certo? Vim aqui para o meu Power BI, ele está em branco, tá? E aí, pessoal, que base que eu vou utilizar? Eu selecionei uma base que ela, como vocês sabem, né, vocês acompanham o canal, eu uso muitas bases do Kaggle. Essa daqui, ó, ela é uma base de dados de textos gerados por inteligência artificial. Então, como nós estamos fazendo um gráfico de nuvem de palavras, eu trouxe uma base de dados que tem muitas palavras, tá bom? Então, eu trouxe aqui, ó, eu vou clicar aqui nesse CSV. Lembrando, tá? Essa base de dados, o link dela, eu vou deixar para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem a aula. Aqui não vai ter nenhuma alteração, eu já vou colocar para carregar. E basicamente ele tem uma coluna com os textos e uma outra coluna com o número 1. Não vou utilizar a coluna com o número 1, eu vou utilizar a coluna que tem os textos. E aí, voltando, né? Como eu ensinei aqui anteriormente, vamos fazer o seguinte, vamos aqui nos gráficos, vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, tá bom, pessoal? E aí depois eu vou aqui, ó, em obter mais visuais, como eu falei anteriormente, ele vai abrir essa tela, eu vou clicar aqui nuvem não, cloud, que seria em inglês, vou selecionar esse daqui da Microsoft, tá bom? E aí ele vai abrir uma outra página, nessa página ele vai ter que fazer isso daqui, ele vai clicar aqui, ó, adicionar, eu vou adicionar, e aí ele vai carregar no meu Power BI. Como eu sei que deu certo, né? Obviamente, vai ter essa mensagem aqui, ó, na verdade já contém, né? Então eu vou atualizar, já é a mesma versão, tá bom? Vou clicar OK e ele vai vir para cá, ó. Ele fica aqui embaixo, tá vendo? Essa parte aqui que vai ter os gráficos customizados. Eu tenho só esse aqui nesse BI, certo? Que é a nuvem de palavras. Eu vou clicar nele, ele vai abrir aqui uma tela como qualquer uma, certo? Então eu vou aumentar. E aí, pessoal, quais são os campos que nós temos, né? Nós temos 3 campos. O primeiro aqui, que é a categoria. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a coluna que eu vou fazer a contagem, tá? Da contagem das palavras. É a coluna que eu vou utilizar, só tem uma coluna que é de texto, eu vou usar a coluna de texto, tá bom? Os valores eu vou usar em um segundo momento. O que são esses valores? Caso eu queira fazer a contagem por categoria usando outras coisas, né? Imagine que fosse uma base de vendas. Então, eu poderia falar qual é o produto ou qual a palavra que está associada ao maior valor de vendas, né? Ou quais são as palavras que associam a maior satisfação do cliente, aí seria uma nota, tá bom? E aqui, caso eu tenha uma seleção de palavras para exclusão, eu posso adicionar aqui, tá? A gente vai usar a exclusão de um outro formato, tá? Então vamos começar pelo básico. Primeira coisa, eu vou só adicionar as categorias. Como eu comentei, só tem 2 colunas, né? Vamos usar só essa daqui, que é o texto gerado, vou adicionar para categoria. Opa, esse aqui é o número 1, né? Na verdade é o texto, é a coluna teste. Vamos trazer a coluna teste. Opa, deu algum erro aqui, peraí. Deixa eu deletar, vou clicar de novo e vou adicionar a coluna texto. Então, tivemos um pequeno erro técnico. Ela vai demorar um pouquinho para carregar, mas ela vai carregar. Certo? E aí, pessoal, um ponto importante. Vocês vão reparar aqui que ela trouxe as palavras que mais aparecem, certo? E aqui é um texto em inglês, tá? O que a gente percebe? Tem algumas palavras aqui, ó, como o de, certo? Que é como se fosse um artigo, né? Então vai ter sempre muito isso. O and, né? Que seria e em português. Então essas palavras aqui, elas não têm muita utilidade, porque elas sempre se repetem, tá bom? Então esse é um ponto, primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Um outro ponto é o seguinte, ele está trazendo de fato as palavras. Então ele pegou, vamos voltar aqui, vamos ver a tabela, tá, pessoal, para vocês entenderem. Ó. A tabela, ela tem um texto gigantesco, ó. Olha isso aqui, ó. Ele tem um texto gigante, tá? Então ele não está considerando um caractere a linha inteira, ele está considerando cada pedacinho disso aqui, ó. Então ele está vendo cars, have, been, então ele está contando um a um aqui, certo? Então a próprio visual, ele já extrai palavra por palavra dentro dessa célula e traz as palavras que mais se repetem.
tá bom? Então aqui de cara a gente vê que obviamente esse é o D, que não é o mais legal, ele se repete ali 49.894, tá bom? Uma outra palavra que aparece muito é essa daqui, electoral, que aparece 7.234, então eu imagino que estão muitos textos falando sobre eleições, né? Eu imagino que isso aqui seja eleição em inglês, tá bom? Aparece aqui colleague também, certo? 6.881. Então deve ter muitas, tem, né? Não é que deve ter, tem muitas ações não, muitas células falando sobre isso daqui, certo? E aí, pessoal, basicamente a nuvem de palavras é isso. O que a gente pode ver a mais, tá? A gente pode fazer um tratamento indo aqui, ó, nessa parte da formatização, ó, nessa parte de customização aqui. E vamos ver aqui, não, na verdade é aqui no início, nesse aqui, não, é nessa aqui mesmo. Então a gente vai aqui, tem aqui, ó, palavras irrelevantes. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem. Aqui eu posso colocar aquelas palavras que eu quero que ele desconsidere. Então eu vou colocar o D, vou dar um Enter e ele vai sair o D daqui, ó. Vocês vão ver. Tá carregando. Isso, estava carregando, porque a base é um pouco pesada, tá, pessoal? Então eu tirei o D, eu vou tirar o to, o of e o N. Então veja só, quando eu tirar tudo isso aqui, essas palavras aqui, ó, aqui vai sumir, essa daqui vai sumir e essa daqui vai sumir, tá bom? Aí, ó, certo? Sumiu. Então o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando essas palavras, tá, separado por um espaço. Então coloca a palavra, separo por um espaço, uma outra palavra, espaço, uma outra palavra. Eu estou colocando manualmente aquelas palavras que eu não quero que apareçam. Porém, se eu faço muito tratamento de dados, eu já tenho uma tabela auxiliar que me mostra quais são as palavras que eu não quero utilizar, eu posso simplesmente criar uma coluna com essas palavras e adicionar aqui, ó. Eu vou voltar para cá e vou adicionar exatamente aqui, ó, na parte de exclusão. E ele já carrega diretamente, tá bom? Então isso aqui é uma segunda funcionalidade. E indo para o encerramento do vídeo, pessoal, vamos para a terceira funcionalidade desse gráfico. Eu falei de dois aqui, tá? Primeiro, adicionar as palavras e que ele conta de fato por palavra dentro das células. O segundo, a gente tirar as palavras que não são úteis. E o terceiro é a gente utilizar a categoria para fazer uma outra soma, tá bom? E aí a gente vai ter que fazer uma alteração aqui na tabela. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em editar consulta. Como só tem duas colunas, eu vou dar um peso aleatório para os textos, tá bom? Eu vou criar aqui uma coluna, tá? No Power Query, vou adicionar a coluna. Vou aqui, coluna personalizada, certo? Vou colocar aleatório. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um número, number.random between. Eu vou usar essa forma aqui, pessoal. O que essa forma fala, né? Como o nome sugere, vê só essa daqui, ó. Number de número, né? Random de aleatório, between entre um e outro. Então eu vou gerar um número aqui entre 1 e 1000, tá bom? E aí ela vai criar uma coluna aleatoriamente com vários números, tá vendo? Então ela é como se ela tivesse dado alguns pesos aleatórios. Ela deu peso 1, até peso gigantesco aqui, ó. Até um peso de 998. Então beleza. É isso que eu quero fazer, tá? Aqui é só para vocês entenderem que a gente pode fazer o tamanho da palavra mudar de acordo com uma outra categoria, com uma outra coluna, tá bom? Inicialmente, se a gente usar só a parte de categorias aqui, só isso daqui, ele vai fazer uma contagem. Se eu usar valores e adicionar isso aqui, ele vai colocar o tamanho da palavra de acordo com a soma dos valores aqui, tá? E o que eu vou usar de valores? Eu vou usar a minha coluna aleatório. Eu vou colocar aqui valores, provavelmente vai mudar muita coisa aqui. Vamos ver, mudou. Por que mudou? Aqueles valores aleatórios, eles dão uma nova perspectiva para as palavras, tá bom? Então a people, aqui ó, ela está tendo uma soma de 6.936. Então, se eu somar todas aquelas linhas aleatórias onde tem a palavra people, ela vai dar esse valor. Se eu tirar daqui, essa palavra people vai ter outra soma, tá vendo? 6.936. Na verdade, ela deu o mesmo valor, tá? Vamos ver uma outra palavra aqui. Então, deu um valor um pouco diferente. Desculpa. Aqui, ó, erro meu, tá, pessoal? Aqui ele está trazendo o primeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer soma. Tá bom? Gente, uai.
último, contagem distinta, já sei o que é. Vamos voltar aqui, pessoal. Eu vou clicar aqui, eu vou voltar eu vou editar a consulta, na verdade. Ou os erros que acontecem, né? Já sei, na verdade não está como número. Ele está como... eu vou colocar aqui como número inteiro. Agora sim, eu acho que ele vai somar. Vamos voltar lá. Isso daqui acontece, pessoal. Não se preocupa, às vezes no erro mesmo, tá? Então acontece aqui, eu não tinha previsto anteriormente, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Então, mínimo aleatório, tá? Então, vamos ver aqui como é que ficou. Então, tá aqui o meu valor, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessa seta. Agora sim, tá vendo? E aí, pessoal, já aproveitando, o vídeo nem era sobre isso, tá? Mas gosto de fazer ao vivo aqui. O que aconteceu? Que erro foi esse? Quando eu gerei uma coluna com os dados aleatórios, ela ficou como texto e não como valor. E aí, quando ele veio para cá, ele está fazendo a contagem, por isso que dá o mesmo valor. Agora sim, ele está como número. E aí, eu vou fazer uma soma daqui. Eu quero que ele some, essas palavras somem os valores da coluna aleatória. Vamos ver o que deu. Vamos procurar o people aqui. People sumiu. Não, tá aqui o people. Nossa, olha o valor que está dando aqui. A soma do people está dando 3.501.385. Um valor bem diferente daqueles 6 mil e pouco. Aqueles 6.900 era a contagem. Agora aqui a soma, tá bom? Esse daqui ficou maior. O Carlos apareceu aqui também. E eu acho que a maior mudança que eu vi aqui foi essa letra A. Tá? Essa letra A aqui realmente, além dela se repetir muito, ela teve provavelmente um valor aleatório alto. E aí fez essa soma gigantesca. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso menu, a gente encerrou a aula, certo? Falamos sobre o gráfico customizado, falamos sobre a apresentação, né, das nuvens de palavras e ainda falei de um erro aqui que apareceu durante o vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado tanto da parte didática como dessa parte aqui de improviso, né? Eu sempre gosto de mostrar a realidade do tratamento de dados. E é isso. Espero que do fundo do coração vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.